pessoal, essa é a correção da nossa segunda atividade, tá certo? Eu não sei se todo mundo teve acesso a ela. Essa aqui eu tentei enviar para vocês como formulário online pelo Google, tá bom? Aí, se alguém precisar, depois eu posso enviar para vocês em formato Word e vocês imprimem para guardar, para estudar. E a pessoal que entrou no grupo depois quiser ter acesso a ela, aí é só me pedir que eu envio no grupo também, tá bom? Vejam só. Primeira questão. Observe o triângulo abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? A gente diz que um triângulo é equilátero quando todos os lados são iguais, tá? Então, vou escrever aqui do lado. Lados iguais. Então, os três lados dele tem que ser igual. Como a gente não tem a medida dos lados aqui, os triângulos equiláteros têm uma propriedade importante. Então, ele tem três lados iguais e três ângulos iguais. Então, a gente percebe aqui que esse só tem dois. Esse daqui não tem, os dois que aparecem não tem. Esse aqui também não, mas esse aqui os três têm 60 graus. Então, o triângulo equilátero é esse aqui, é o terceiro, opção C, ok? Triângulo equilátero, lados iguais, ângulos iguais. E os três ângulos internos medem 60 graus. Próximo. Observe a figura. Quanto aos lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são respectivamente. Ele diz figura acima, porém as figuras ficou aqui embaixo da questão, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, A, B, C. Se são três letras diferentes, indicam que os três lados têm medidas diferentes. B, B, B. Então, são três lados iguais. A, A. Tem dois lados iguais. Então, a gente vai classificar os triângulos. Os triângulos, eles podem receber nome conforme os lados ou conforme os ângulos. Como aqui ele está falando sobre lado, os nomes deles são escaleno, três lados diferentes, isósceles, quando tem dois lados iguais, e equilátero, quando tem os três lados iguais. Aí a gente vai classificar nessa ordem agora. Três lados diferentes, então esse aqui é um triângulo escaleno. Então, a opção escaleno é a letra A. Vamos só verificar os demais. B, 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 três lados iguais, equilátero. É esse aqui mesmo. A, dois lados iguais, isósceles. Então, a alternativa é a letra A, tá bom? Terceira questão aqui. No início do ano letivo, a professora distribuíram nos livros didáticos e fez algumas exigências, dentre elas que cuidasse bem e não rasgasse. Mas, acidentalmente, Pedro rasgou uma folha do seu livro, como mostra a figura a seguir. Então, tem essa imagem e ele rasgou esse pedaço. O triângulo que tinha na página antes de rasgar o livro era... Para a gente identificar que tipo de triângulo, a gente tem que descobrir que ângulo é esse daqui, tá bom? Porque a gente não tem a medida do lado. A gente sabe que esse mede 40 graus e esse mede 70. A propriedade diz que todo, sem exceção, tá certo? Todo triângulo, a soma dos ângulos internos mede sempre 180. Então, esse cara, junto com esse, mais o valor que tá aqui, que eu não sei quem é, os três juntos tem que dar 180, tá certo? Então, vê. 70 com 40 dá 110, não é isso? Esses dois dá 110 para 180. Deixa eu deixar a continha aqui para vocês lembrarem. 70 graus mais o 40 graus dá 110 graus, certo? Como eu preciso que os três dê 180, então eu faço 180, que é o valor total, menos o 110, que eu já tenho ali, né? Aí vai ficar 70 graus, tá? Se esse x aqui mede 70 e os dois ângulos da base são iguais, então essa é a propriedade para um triângulo isósceles, tá? O triângulo isósceles tem esse lado igual a esse e os ângulos da base igual. Então, nosso triângulo, ele é isósceles. Aqui, ó, isósceles. A segunda nomenclatura dele se refere ao ângulo. Então, com relação ao ângulo, ele pode ser acutângulo, quando todos os ângulos são menor que 90 graus. Obtusângulo, quando um dos ângulos é maior que 90 graus. E um triângulo retângulo, quando ele tem um dos ângulos que mede 90 graus. Depois eu faço um resumozinho e gravo um videozinho separado com a explicação para vocês, tá? Só para vocês lembrarem. Como todos os ângulos medem menos que 90, ele é acutângulo. Então, a nossa resposta é essa daqui, ok? Vamos para a quarta questão. Aqui agora. Observe o triângulo abaixo, o valor de x é... Então, a gente tem aqui um triângulo. Pensando na questão anterior, o ângulo daqui
junto com esse daqui, a soma dos três tem que dar 180. Mas primeiro a gente tem que descobrir esse, né? Se eu unir esses dois ladinhos daqui, eu tenho a formação da metade de um círculo. Se um círculo completo tem 360, a metade tem 180, tá? Se aqui eu já tenho 110, me falta 70 para completar os 180. Então, já descobri esse. Agora, deixa eu pegar aqui uma folhinha rapidinho para fazer a continha. Vou fazer a continha com vocês, tá certo? Ó, o meu x, que é esse aqui, mais o x mais 10, que é esse aqui, mais o 70, todos os três juntos tem que dar 180 graus. Sempre, se for um triângulo, a soma dos três de dentro, dos três ângulos internos, é os 180 graus. Aí volta a ideia da equação, tá? De um lado as letras e do outro lado os números. Esse x é letra, esse x aqui é letra, esse 180 é número. O 10 que está aqui, ele é um número sozinho, então ele vem para o lado de cá com o sinal trocado. O 70 daqui, ele também é um número sozinho, tá positivo, vem para cá com o sinal trocado, tá? Eu tenho um x, ganhei outro x, eu vou ficar com 2x. 180 menos 10 dá 170, menos 70 dá 100. Bom, aí volta aquele mesmo processo que eu já mostrei para vocês. Divide sempre pelo número que acompanha a letra, então divide por 2. Obrigatoriamente, divide o outro lado por 2 também, bom? 2 dividido por 2, sobrou o x desse lado. 100 dividido por 2 dá 50, tá? Então, o valor do meu x aqui é 50. A opção é a letra D, tá? Vamos ler a próxima. Fabrício percebeu que as vigas do telhado de sua casa formam um triângulo retângulo como desenhado abaixo. Se um dos ângulos mede 68 graus, quanto mede os outros ângulos? Sempre que vocês verem uma figura que tem esse símbolozinho aqui, desse quadradinho com a bolinha, obrigatoriamente ele vai medir 90 graus, tá certo? Então, esse aqui já mede 90. A gente ficou com duas opções. Ou a letra A, que é 90, aqui, ó. Falta descobrir quem é o outro ângulo. Aí volta a mesma regrinha dos dois anteriores. Esse, mais esse, tem que dar o 180, tá bom? 90 com 68 dá 158, não é isso? 90 mais 68, aí dá 158. A gente faz, então, 180 menos 158. Pede emprestado é 10, ficou 2. Aqui é 7, tirou 5, ficou 2. Então, dá 22 graus. Aqui é 22, ó. Então, a resposta e a alternativa é a letra A, certo? Vamos fazer agora o sexto. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ver se vocês veem melhor. Bom? Sexta questão. Abaixo estão representados 4 quadriláteros. Nessa malha, os trapézios estão representados pela figura. Trapézio é um tipo de quadrilátero, ou seja, ele tem 4 lados, tá? Sendo que ele tem um par de lado que é paralelo, o outro não é. Então, a gente olha para cá. Na figura 1, esse lado é paralelo a esse. A ideia de ser paralelo significa que mesmo que eu prolongue os meus lados, tá bom? Tanto aqui como aqui, eles não vão se tocar. Mas se eu prolongar esse daqui e esse, ó, ele também não se toca. Então, esse não é um trapézio. Figura 2. Esse lado não é paralelo a esse. Mas esse daqui é paralelo a esse. Então, eu tenho apenas um par de lados paralelos. Esse cara tem 4 lados e um par de lado paralelo, ele é um trapézio. Então, a figura 2 é, tá? Vamos testar os outros. Esse lado é paralelo a esse e esse também a esse. Então, ele é um retângulo, não é um trapézio. Nesse caso, esses dois, quando eu subir, eles vão se encontrarem, como se fosse um triângulo quebrado. Já esse lado não encontra esse, ó, é paralelo a esse. Então, esse também é um trapézio. São trapézios as minhas figuras 2 e 4, tá? Sétima questão. Observe os quadriláteros abaixo. Dentre eles são paralelogramos as figuras de números. Paralelogramos são quadriláteros
tem que ter 4 lados, tá? E os lados são paralelos 2 a 2, bom? Então, esse cara é paralelo a esse. Esse cara é paralelo a esse. Esse é um paralelogramo. Esse não é, ó. Porque se eu prolongar esse daqui e prolongar esse aqui, eles se tocam. Então, esse não. Esse daqui, se eu prolongar e eu prolongar esse aqui, ó, eles vão se tocar. Esse também não. Nesse caso aqui, se eu prolongar esse e prolongar esse, ó, essa figura 5 vai se tocar lá na frente. Então, esse não. Esse 4 aqui, se eu prolongar assim ou prolongar assim, eles são paralelos. O mesmo acontece com esse, ó. Então, o 1, o 4 e o 6 são paralelos. 1, 4 e 6, a alternativa é a letra D. Oitava questão. Veja os desenhos abaixo. Os desenhos que representam retângulos são: para ser retângulo, tem que ter 2 lados paralelos, ou melhor, né, 2 pares de lados paralelos e 4 ângulos que medem 90 graus. Então, aqui tem 4 ângulos de 90 graus e esses lados são paralelos. Esse é retângulo. Lados paralelos, 2 a 2 e 4 ângulos de 90 graus. Esse também é. Aqui não mede 90 graus. Esse não é. Aqui também não mede 90 graus. Esse não é. Eu sei que mede 90 graus porque tem esse quadradinho com a bolinha, tá? Ele tá indicando para mim que essa figura tem 90 graus. Então, são retângulos o 1, o 2 e o 4. Cadê? 1, 2 e 4. É a letra B. Certo? Vamos virar a folhinha pra gente fazer o outro lado. Prontinho? Vamos continuar o exercício, pessoal. Nona questão. Um polígono tem as seguintes características representadas no quadro. Que polígono é esse? Ele tem 4 lados, então ele é um quadrilátero. Todos os lados têm a mesma medida. Então, ele pode ser quadrado ou pode ser losango, tá? Os lados opostos são paralelos. Então, continua entre quadrado e losango. Ele não tem ângulo reto, então ele é um losango, tá certo? O losango são os quadriláteros que tem aquele formatozinho que parece uma pipa. É mais ou menos assim, ó. É porque fazer a mão ele fica mais tortinho, tá? Mas eles são mais ou menos nesse formato. Parece uma pipa. 10ª questão. Observe abaixo uma parte do mapa de uma cidade. Nesse mapa, a Praça da Bandeira tem o formato de 1. Aí aqui tá a Praça da Bandeira. Esse pedaço aqui da rua, né? Ele é paralelo a esse daqui. Já esses dois, ó, vocês percebem que eles vão tentando se encontrar aqui na frente. Então, ele tem um par de lado paralelo e 2 que tentam se encontrar. Ele é um trapézio, tá? Observe as figuras abaixo considerando essas figuras. Tu tem um retângulo e um quadrado. Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. Isso é mentira, né? Porque a gente sabe que o ângulo de ambos mede 90 graus. Então, nos dois são iguais os ângulos, tá? B. Somente o quadrado é um quadrilátero. Isso é mentira, porque para ser quadrilátero tem que ter 4 lados. O retângulo também tem 4 lados. C. O retângulo e quadrado são quadriláteros. Confere. Essa daqui. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida. Errado, pois isso é uma característica do quadrado. Bom, e a gente percebe que o retângulo, esse lado, é bem maior que esse. Mariana desenhou no papel quadriculado um quadrado e em seguida construiu a diagonal e pintou uma parte de cinza. A parte cinza pintada é o dobro da área do quadrado? Não, né, pessoal? Porque para ser o dobro tem que ser maior. É a metade da área do quadrado? Sim, porque ele dividiu exatamente em 2 triângulos iguais. Então, é metade, tá? Não é igual a área do quadrado, porque teria que pintar tudo. E também não é o triplo, porque se o dobro já é 2 vezes maior, o triplo é 3 vezes maior. Então, é impossível que seja esse. 13ª. A figura abaixo foi dada para os alunos e algumas crianças resolveram ampliá-la. Ampliar diz que é crescer a figura, tá? E reduzir é torná-la menor. Quem ampliou corretamente a figura? Essa aqui é o nosso original. Aí o que é que a gente tem que prestar atenção? Que a base dele é feita com 2 quadradinhos, tá? E a altura também pega 2 quadradinhos, ok? Se a Ana ampliou, então ela fez 1, 2, 3, 4. A altura ela dobrou. Porém, a base ela deixou igual.
Então, não é o mesmo triângulo que esse. Isso aqui tá errado. A Célia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é 2 para 6. Ela triplicou, né? Porque 3 vezes 2 deu 6. Então, ela tem que triplicar a altura também. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Deveria ter 6 subindo também. Então, isso está errado. O Bernardo. 1, 2, 3, 4. 4 é o dobro do 2. Mas tem 2 subindo, então tem que ter 4 subindo aqui também. 1, 2. Então, o Bernardo também errou. A Diana, 1, 2, 3, 4. Então, ela dobrou. Então, subindo, ela tem que dobrar também. 1, 2, 3, 4. A Diana fez certinho. Então, a ampliação correta é a da Diana. 14º. Observe os desenhos abaixo. A área da figura 1 é... Então, essa figura 1, ela é 2 vezes a área da figura 2. A figura 2 é composta por 2, né, ó. 1, 2, e esses 2 pedacinhos aqui, ó, formam o terceiro. Então, são 3 quadrados aqui, ó. Aqui, deixa eu escurecer. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse pedaço com esse dá 11, e esse pedaço com esse aqui tem 12. E aqui tem 3. Então, a figura 1 é 2 vezes a área da figura 2? Não, porque se essa aqui é 3, para ser 2 vezes, esse seria 6. 3 e 6. 4 vezes a área da figura 2, então 3 vezes 4 dá 12. É essa aqui, ela é 4 vezes. É só pegar o 3 e multiplicar por 4, dá esse aqui. 6 vezes? Não, porque 6 vezes 3 dá 18, e eu não tenho 18. 8 vezes? Não, tá? A figura 2 é uma ampliação da figura 1. Quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior que o perímetro da figura 1? Então, nesse caso, a gente vai ter que contar cada um dos quadradinhos. Eu vou fazer uma pausa para contar cada um deles, tá? Porque vai ficar assim, ó, do pequeno. 1, 2, 3, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse aqui tem 14. Vou contar o maior. Tá? Então, eu fiz a contagem de tracinho por tracinho e tem 42. Esse aqui tem 14 e esse aqui tem 42. Quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior do que o da figura 1? Então, 14 mais 14 dá 28. 28 mais 14 dá 32. 32 mais 14 vai para 40. Eita, contei errado. Vamos lá. Fiz a continha agora, pessoal. Ó, 14 mais 14 mais 14 deu 42, tá? Então, é o valor dessa aqui. Então, eu precisei de quantos 14? 3. Então, ela é 3 vezes maior. Bom? Encerrei mais essa fichinha com vocês. Qualquer dúvida sobre a parte de ampliação, a partezinha que envolve triângulos e quadriláteros, aí vocês me perguntam, tá?